Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Como vocês já sabem, eu estou distante, né? Estou licenciado para cuidar aí um pouquinho da minha saúde. Daqui a pouco, se Deus quiser, estarei de volta com todos vocês, tá bom? Bem, para esse período em que eu vou estar um pouco afastado, eu decidi interromper a apresentação do conteúdo novo de botânica, tá bom? E fazer uma revisão daqueles conceitos importantes, especialmente aí de ecologia, visando a prova do PAS. Se essa prova acontecer agora em junho, vocês vão estar bem preparados, especialmente com relação aí a esse conteúdo. Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo um pouquinho desse conteúdo. Bom, vou aqui pegar o meu apontador. Pronto, está aqui já o meu apontador a laser, vai ficar mais fácil. E a gente vai começar essa revisão pelo conteúdo de cadeia e teia alimentares, né? Então, vamos lá, vamos revisar um pouquinho disso, tá bom? Uma cadeia alimentar, gente, ele é um esquema de transferência de alimentos entre os vários seres vivos. Você pode também entender uma cadeia alimentar como um desenho, um esquema, um desenho que vai informar, né, como é que acontece a transferência de alimentos entre os seres vivos. E aí aqui algum aspecto importante, ó. A seta sempre vai indicar para onde vai o alimento, tá legal? Então, o vegetal produz o próprio alimento e transfere esse alimento para o grilo. Por sua vez, esse transfere o alimento para o sapo, que por sua vez transfere o alimento para a cobra, e por último, o gavião, a cobra transfere o alimento para o gavião, tá bom? Por isso, a seta sempre vai indicar o caminho que o alimento está fazendo, desde o seu produtor e ao longo de toda a cadeia alimentar, ok? Bom, já falei aqui, né? Os vegetais são sempre o primeiro início, o primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles são considerados produtores, tá legal? Enquanto os animais aqui vão ser denominados consumidores de acordo com a posição de cada um. Então, o grilo é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário, a cobra consumidora terciária e o gavião consumidor quaternário. Observa bem, gente, para você não cair na confusão boba, tá legal? Olha, o primeiro consumidor ou consumidor primário está sempre na segunda posição da cadeia alimentar. Porque quem ocupa a primeira posição da cadeia alimentar é sempre um produtor. Ok? Não caia nessa, hein? Por favor. Consumidor primário sempre no segundo nível trófico. Beleza? Muito bom. Vamos seguir daqui. Olha lá. Produtores. Os produtores são aqueles seres vivos que são capazes de produzir o próprio alimento. Por isso, esses organismos são chamados de autotróficos, beleza? Seres autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Eles realizam um dos dois processos. Ou eles fazem fotossíntese ou fazem quimiossíntese. São esses dois únicos processos que existem na natureza e que levam à produção de alimento para cada um dos organismos, tá certo? Bom, quem é que é capaz de fazer isso? Olha, fotossíntese, os vegetais são os principais. Você tem também as algas, né? E quimiossíntese são bactérias que fazem esse tipo de produção própria do próprio alimento, né? Bom, aqui, ó, deixa eu só mudar aqui a imagem para você visualizar direitinho o que está escrito, né? Então, tá bom, vou colocar aqui a minha imagem, né? E voltarmos aqui à apresentação. Pronto. Muito bom.
Os produtores, como eu disse anteriormente, sempre estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Não confunde isso, hein, gente? Porque esse aqui é um erro bem simples, mas que por conta do jogo de palavras pode fazer alguém cometer, né? Então, primeiro nível trófico da cadeia alimentar, quem ocupa? Sempre os produtores. Tá legal? Vamos aprofundar aqui um pouquinho nesses dois conceitos. Vamos lá. Primeiro, gente, os produtores são seres autotróficos e esses seres autotróficos podem fazer fotossíntese. Vou mudar aqui de novo, vamos lá. Esses seres autotróficos aí podem realizar a fotossíntese como maneira de produção do alimento. Bom, a gente já viu isso de novo esse ano, né? E eu gostaria de reforçar com você. O que acontece? Ó? A planta retira água e sais minerais do solo e transporta ela pelo xilema, né? Retira gás carbônico do ar e utiliza a energia luminosa vinda do sol. Esses três componentes vão ser utilizados pelas células que contêm clorofila do vegetal, porque lembra, só a clorofila é capaz de captar a energia da luz, tá bom? O resultado é esse, gente. Forma-se a glicose, que é o carboidrato que vai servir de alimento para esse vegetal, e sobra o gás oxigênio, que é liberado no ar. Tranquilo? Porque produz glicose, esse vegetal aqui é chamado de autotrófico. Beleza? Bom, alguns organismos autotróficos, para você lembrar, você tem aqui as cianobactérias, né? São procariontes que estão no ambiente aquático e que contêm clorofila. A cada uma dessas estruturas que você está vendo aqui, ó, cada uma dessas bolinhas, é uma cianobactéria. Elas estão assim porque vivem em colônias, vivem juntas, grudadinhas, tá bom? Vou encontrá-las formando lá o fitoplâncton, típico da superfície das águas. Beleza? Muito bom. Aqui agora é um esquema para você lembrar do que é quimiossíntese. Olha, a fotossíntese é a formação, a produção dos alimentos a partir da energia luminosa, né? Por isso, fotossíntese. Quimiossíntese é a produção de alimentos, de substâncias orgânicas, a partir da energia obtida de reações químicas. Então, nesse esquema aqui, ó, o ponto importante está aqui no meio, energia. Algumas substâncias inorgânicas são provocadas, né? São levadas às reações químicas de oxidação. Nessa reação, libera-se energia. A energia que é liberada por essa reação química é aproveitada para unir gás carbônico e água e transformar em substâncias orgânicas. Beleza? Quem consegue fazer isso? Obviamente, você já sabe que não são todos os seres vivos, né? Poucos, gente. Poucos seres vivos dão conta de fazer isso. Quem consegue fazer isso são algumas bactérias. Por isso eu coloquei aqui essa cultura de bactérias na imagem, tá bom? Então, algumas bactérias dão conta de fazer quimiossíntese. E elas, então, vão ser chamadas de seres autotróficos e, portanto, podem ser produtores da cadeia alimentar. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilo? Muito bom. Seguindo aí a nossa história da cadeia alimentar, eu queria agora falar com você sobre os consumidores, né? Então, os consumidores são aqueles seres que não produzem o próprio alimento. Como é que a gente chama esses seres que não produzem o próprio alimento? Heterotróficos. Beleza? Numa cadeia alimentar, eles sempre estão a partir do segundo nível trófico. Cuidado, né? Você tem um consumidor primário, porque ele é o primeiro consumidor a aparecer. Mas esse consumidor primário tem que se alimentar de um produtor. Então, ele sempre está no segundo nível trófico. Beleza?
Todo consumidor é assim chamado porque ele consome, ele alimenta-se de outros seres vivos. Tranquilo? Bem tranquilo mesmo. Vamos ver aqui um pouquinho desses tipos de consumidores, né? Você tem lá os herbívoros, são aqueles que se alimentam dos produtores, né? Vão se alimentar especificamente de vegetais. Você tem os carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros consumidores, tá legal? E tem também os onívoros, aqueles organismos que podem tanto se alimentar de produtores quanto de consumidores. Nesse meio todo ainda, a gente pode destacar um grupo de consumidores que tem um comportamento, né? Aqui é muito mais um comportamento, que também vai ser importante na cadeia alimentar. São os chamados detritívoros. Você pode ouvir esse termo falando daqueles animais que se alimentam da carcaça de outros animais. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha para ver se você lembra dos exemplos de cada um deles. Primeiro aqui, os herbívoros. Tá fácil, né, gente? Animais que se alimentam aí de vegetais. Então, são exclusivamente herbívoros, né? O caso aqui da vaca, da girafa, dos elefantes, do urso panda. Todos esses animais aí só conseguem ser herbívoros porque no seu tubo digestório existem bactérias que dão conta de digerir a celulose. É só por isso, tá bom? Por isso que eles são capazes de obter alimento, obter energia dos vegetais, beleza? Todos eles são herbívoros e vivem uma relação de mutualismo entre eles e as bactérias que estão dentro dos seus tubos digestórios. Legal? Tranquilo? Vamos seguindo aqui. Os carnívoros, você sabe lá, são aqueles animais que se alimentam de outros animais, né? A gente usa o termo carnívoro porque o que mais chama a atenção da gente são justamente aqueles que se alimentam de carne, exclusivamente de carne, né? Então aqui você tem a águia, os leões, o próprio gatinho aqui, que vai se alimentando do rato, a cobra, que também vai se alimentar de roedores, de pequenos roedores. Mas olha, gente, eu queria te chamar a atenção. Um sapo comendo um inseto também vai ser chamado de carnívoro. Mas você vai me dizer, mas Júnior, o inseto nem tem carne direito? Não tem carne direito, né? Ele tem alguns músculos, mas são muito poucos, né? Então, apesar disso, eles também, os sapos aqui, são chamados de carnívoros, tá bom? Porque o conceito carnívoro é aquele consumidor que se alimenta de outro consumidor, tá ok? Tranquilo? Muito bom, gente, muito bom. E o caso aqui dos onívoros. Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais, quanto de carne, beleza? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, o esquilinho, que a gente sabe que consome castanhas, amêndoas, né, na preferência, mas ele também consome alguns insetos, por isso que ele é chamado de onívoro, né? O caso aqui dos chimpanzés, que se alimentam tanto de frutas, de folhas, quanto de outros animais também. Os ursos, né, que durante o período de atividade deles, eles vão se alimentar de tudo, gente, de mel de abelha, de frutas, de outros animais, tudo para ganhar grande quantidade de massa e poder suportar o período do inverno em que eles hibernam, né? E eu coloquei aqui o exemplo do lobo-guará, é um animal típico do Cerrado, né? Que tem essa característica. Ele vai se alimentar de pequenos roedores, de lagartos, mas ele também come vegetais, como é o caso, por exemplo, da fruta da lobeira. Tem uma árvore no Cerrado que chama lobeira. E por que ela chama lobeira? Porque é a fruta preferida do lobo-guará. Beleza? Do outro lado aqui, ó, eu coloquei a imagem, né, estilizada do ser humano, que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Somos todos onívoros, beleza? Bom, outro exemplo,
são aqueles animais chamados de detritívoros. Os detritívoros são os animais que se alimentam da carcaça de outros animais, né? De sobras desses outros animais, tá bom? Eles não são decompositores, gente, eles são só detritívoros, tá legal? Então, um exemplo melhor é o caso aqui do urubu, né? Os urubus fazem esse trabalho, retiram o restinho de carne que tem em qualquer carcaça. Não pode deixar lá que o urubu vai retirar o máximo possível, né? Que depois do que sobrar é que fica para decomposição. E tem esse besourinho aqui que é muito curioso, ele é chamado de detritívoro também, porque ele se alimenta das fezes, né? Ou melhor, se aproveita das fezes de outros animais, né? Ele é conhecido popularmente como rola-bosta. Ele faz essa bolinha aqui de esterco, de fezes de outros animais, coloca os ovos e as larvas dele crescem se alimentando desse esterco que está por aqui. Tá bom? Tranquilo? Muito bom, muito bom. Você já viu aí produtores, consumidores. Vamos falar agora, então, de um outro grupo fundamental na cadeia alimentar, que é o grupo dos decompositores. Olha, os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica. Sabe o que significa isso? Eles pegam as moléculas orgânicas que são maiores, são macromoléculas, formadas por cadeias de carbono, lembra disso? E decompõem. Então, o que sobra daquela matéria orgânica são sais minerais. Esses sais minerais retornam para o meio ambiente, tá bom? Então, por isso, eu coloquei aqui para marcar bem, para você guardar. Decompositores decompõem a matéria orgânica morta. Não importa se era produtor, se era consumidor, morreu, a matéria orgânica vai ser decomposta, tá bom? Eles obtêm alimentos de todos os componentes da cadeia alimentar. E, com esse trabalho, eles reciclam a matéria orgânica, devolvendo os sais minerais para o meio ambiente, tá ok? Esses sais minerais vão tornar o meio ambiente mais fértil, podendo, por exemplo, facilitar o crescimento de vegetais. Tranquilo? Bem tranquilo. Muito bom, gente. Quem são os decompositores? Os decompositores são as bactérias e os fungos, beleza? Isso significa dizer que os dois competem pelos alimentos, tá bom? Pelos alimentos dele, né? Pela matéria orgânica, porque eles estão ali cumprindo o mesmo papel, o mesmo nicho ecológico. Tá joia? Então, bactérias e fungos são capazes de fazer essa decomposição. Só para você ter uma ideia dessa decomposição, eu separei aqui um filmezinho. Vamos ver se vai rodar. Vamos lá? Tá vendo? Se você observar aí direitinho, né? Deixaram frutas, legumes para decompor. É só deixar e esperar por algumas horas. Esses micro-organismos, fungos e bactérias, vão crescer aí e vão se alimentando da matéria orgânica. Olha só o trabalho que eles fazem. Esses vegetais que estão crescendo aí são sementes que aproveitam os sais minerais depositados, tá bom? Legal?
Então, esses daí, gente, são os decompositores da matéria orgânica, bactérias e fungos. Maravilha. Resumindo, então, quando você tiver que desenhar ou analisar uma cadeia alimentar, lembra que o produtor é aquele que é autotrófico, por exemplo, aqui a planta, né? O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico, como o caso aqui do gafanhoto, e o consumidor terciário é aquele que vai consumir outro animal, né? Esse sapo aqui, então, é considerado um carnívoro, mesmo comendo somente o gafanhoto, tá legal? Quando produtores e consumidores morrem, a matéria orgânica deles é decomposta por bactérias e fungos, que, como estão no mesmo nicho ecológico, acabam competindo. Ok? Lembrou bem de tudo isso? Maravilha, gente. Espero que você tenha lembrado desses pontos aqui importantes em ecologia. Eu quero avançar falando que as cadeias alimentares estão em todos os locais, né? Estão em todos. Existem as cadeias alimentares nos ambientes terrestres e também as cadeias alimentares no ambiente aquático, né? Lá no ambiente aquático, ó, os produtores formam uma comunidade chamada de fitoplâncton. Essa comunidade é formada principalmente por algas unicelulares, né? Que fica ali na superfície fazendo fotossíntese. A comunidade do fitoplâncton serve de alimento, ou melhor, transfere o alimento para os consumidores primários, que é outra comunidade de organismos muito pequenininhos, muitos deles microscópicos, né, que formam aí o zooplâncton. Os dois juntos, fitoplâncton e zooplâncton, a gente pode chamar em conjunto de plâncton. Tá bom? Eles ficam sempre na superfície da água e não tem uma livre natação, né? Eles ficam flutuando nessa superfície da água, beleza? Bom, daqui então seguem, né? O consumidor primário, ou melhor, o zooplâncton, serve de alimento para alguns peixes pequenos que transferem alimento para peixes maiores e assim por diante. Tá ok? Tranquilo? Nessa cadeia alimentar aquática, você precisa ficar atento ao fitoplâncton, que são formados principalmente por algas unicelulares. Essas algas unicelulares dão essa cor esverdeada para a água, tá bom? Por exemplo, aqui a água do mar, né? E quando a gente olha no microscópio, a gente observa diferentes formas dessas algas unicelulares, como você está visualizando aqui desse lado da imagem, beleza? Observa, zooplâncton. O zooplâncton é formado por protozoários e microcrustáceos, né? Então, aqui embaixo você tem uma foto desses protozoários e desses microcrustáceos, né? E aqui em cima eu quis trazer aquele camarãozinho, que é o crio. O crio é grande parte do zooplâncton que a gente tem aqui nos oceanos, né? E aí esse aqui é um crio famoso, é aquele crio que está no filmezinho, como é que é o nome do filme? Agora eu esqueci o nome do filme, do pinguim, o pinguim que não se adapta bem, né? Porque ele não canta bem, ele dança bem. Esqueci o nome, gente, você procura aí para mim, por favor, né? Nesse pinguim, nesse filme, é muito curioso, porque esse crustáceozinho, esse crio, resolve inverter a cadeia alimentar, né? E ele não quer mais comer fitoplâncton, ele resolve comer um leão marinho. E claro que não dá certo, né, gente? Não dá nada certo, tá bom? Meu Deus. Happy Feet é o nome do desenho. Lembrei agora. Happy Feet, tá bom? Happy Feet 2. O 2 tem essa discussão sobre a cadeia alimentar. Muito, muito legal. Se você quiser ir se divertir e lembrar um pouquinho de ecologia, assiste aí o Happy Feet 2, tá bom? Bem, outro aspecto aqui importante que eu quero falar é sobre a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar, né? Então, você viu que o alimento vai passando de um para o outro, mas a energia ela vai ser transferida junto com esse alimento. A ideia é a seguinte,
A fonte de energia para todos nós no planeta é o Sol. Os produtores obtêm essa energia do Sol, consomem parte dessa energia para produzir o seu próprio alimento, para continuar vivo, e transferem parte dessa energia na forma de alimento para o consumidor primário. O consumidor primário, por sua vez, também vai consumir parte dessa energia e transfere para o consumidor secundário e assim por diante. Tá legal? Então, quando você observa aqui, a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, ela vai reduzindo justamente porque a cada nível trófico os seres vivos consomem parte dessa energia. Tá legal? Bom, consequência disso, gente, consequência disso é que as cadeias alimentares não podem ser muito longas. A energia reduz a cada nível trófico. A energia dissipada não retorna à sua fonte, não vai para o Sol. Isso significa dizer que esse fluxo de energia é unidirecional, só tem uma direção. Começa lá no Sol, passa para o produtor primário e assim ele vai seguindo na cadeia. E como consequência, aqui, as cadeias alimentares não são longas, tá bom? As cadeias alimentares não são longas, tem que ser pequenininhas, porque quanto mais longa a cadeia alimentar, menor a quantidade de energia que aquele consumidor vai obter. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, consequência disso. A consequência disso tudo é que, na natureza, a gente não vai ver só uma cadeia alimentar como opção, né? Os organismos vão viver teias alimentares, tá ok? Vão viver aí as teias alimentares. E nessas teias alimentares você tem uma associação de cadeias alimentares. Nessas cadeias alimentares, um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos, né? Porque ele está participando de diferentes cadeias alimentares. Tranquilo, bem tranquilo. A ideia era fazer você lembrar de tudo isso, reavivar aí na sua memória. Espero que eu tenha te ajudado e a gente vai se vendo na próxima aula. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.